Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai fazer o nosso balanceamento de fases, onde a gente vai dividir a nossa quantidade de fases. Para isso, então, a gente vai distribuir as nossas cargas elétricas de acordo com as fases existentes, então se é bifásico, se é trifásico, para a gente evitar uma sobrecarga elétrica nessas fases, então uma queima ali do nosso quadro do poste ou nosso quadro geral. Então a gente vai construir aqui as colunas de acordo com as fases que a gente tiver no nosso projeto. Quem for trifásico vai ser A, B, C. Quem for bifásico vai ser A e B. Onde a gente vai olhar isso? Na nossa tabela de carga aqui, ó. Tabela de carga tem lá, ó, 3 fases. Então significa que eu preciso ser ABC. Se aqui tiver o número 2, vai ser AB. Então no meu caso aqui, ABC. Então vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui A, B, C. Beleza? Aqui, galera, para facilitar, então, a gente vai colocar aqui uma função soma. Então, igual soma. E a gente vai somar, ó, todos esses valores aqui, ó. Beleza? E eu vou arrastar aqui para o lado, que esses outros aqui também a gente vai fazer a soma de todos eles. Deixa eu só colocar aqui que ficou sem aqui. A soma de todos eles aqui, ó. E nesses aqui a gente vai mesclar, vai selecionar esses 3 de baixo, a gente vai mesclar, e ele vai ser igual a soma desse mais esse daqui, ó. Então, deixa montada essa formulinha. Agora aqui a gente vai dividir, então, aqui, ó, A, B, C. Então, como que a gente vai fazer essa divisão, galera? Então, aqui, ó, a gente vai verificar na tabela qual é a quantidade necessária. A gente já marcou 2 fases AB, 3 fases ABC. E aqui a gente vai dividir os circuitos, que são 220. Então, imagina aqui, ó, o chuveiro 7.500, ele vai dividir uma parte para uma fase e uma parte para outra. A gente escolhe metade para um lado, metade para o outro. Todos os que são 220. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ocultar essa parte aqui que eu não vou usar. E vou deixar só a tensão, os valores que a gente tem aqui, o número do circuito. Então, o primeiro circuito aqui, ó, ele é potência 7.500 e ele é 220. Se ele é 220, eu preciso dividir por 2. Então, posso escolher aqui, ó, vai entrar metade aqui e metade ou no A, ou no B, ou no C. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 3.750 aqui no A. E vou colocar, por exemplo, 3.750 aqui no C. Poderia ser aqui, poderia ser assim, ó. Então, aqui poderia ser assim também. Tanto faz, desde que esteja em 2 valores. Por ser 220, ele tem que entrar metade em um, metade no outro. Se o seu for só AB, vai ficar só assim, metade em um, metade no outro. Beleza? Então, vou deixar assim, por exemplo, AC. Uma escolha, tá? Próximo circuito, circuito 2. Ó. Circuito 2, ele é 220. Então, vou dividir 1.500 para duas partes. Então, eu vou colocando onde está vazio, ó, 750. O B está vazio. Então, vou colocar aqui, 750. Ó. A ideia é a gente ir aproximando esses valores o mais perto possível entre eles. Então, a gente vai completando aqui. Ó. Ele é 220, tem que ter mais uma partezinha. Então, 750. Beleza? 1.200, vou colocar aqui, ó, 600 desse lado. E vou colocar, exemplo aqui, 600 desse outro lado. A gente vai tentando equilibrar. 1.500, vou colocar 750 desse lado. E vou colocar... Esse aqui está um pouquinho menor, 750 aqui desse lado. 552 dividido por 2, deixa eu ver aqui quanto vai dar. 276, então vou colocar aqui, ó, 276 nesse aqui e 276 nesse aqui, ó. Então, colocamos aqui os que são 220. Agora, a gente vai colocar os que são 127. Os que são 127, a gente soma. TUG mais iluminação. E a gente coloca, escolhe qual fase a gente vai colocar de uma vez só. Então, aqui, ó, circuito 6. Quanto que eu tenho de TUG e iluminação tomada? Somado, 2.192. Ó. Então, na hora que eu seleciono os dois, ele já soma aqui, ó, 2.192. Ele é 127. Então, 2.192, eu tenho que escolher aqui em qual eu vou colocar. Ó, esse aqui está com um pouquinho menos, então vou colocar aqui, 2.192. Beleza? Esse outro aqui, ó, 127.
2.355. Vou escolher aqui em qual eu vou colocar, ó. Por exemplo, esse aqui está com menos, 2.355. Então, esses que são 127, eu não posso dividir. Tenho que colocar tudo em uma fase só. Beleza? O número 8, que é o último, ó, ele é 127, então 1.227,5. Está aqui embaixo. Ó. Vou escolher aqui onde ele vai entrar. Vou colocar ele desse lado. 1.227,5. Então, 127 eu não posso dividir. Quando eu fizer isso, essa soma aqui total de baixo tem que bater com a potência instalada. Se não bater, significa que a divisão aqui está errada, aí tem que vir corrigindo. Ok? Professor, como que a gente sabe que agora esses valores são próximos, que está certo? É possível a gente ir ajustando. Por exemplo, aqui, ó, o que eu vejo? Aqui está 6.900 e aqui está 5.100. Então, eu posso diminuir desse para aumentar nesse. Então, o que eu posso fazer? Ó? Vou tirar, por exemplo, esse 750 que está aqui. Ó. Em vez de deixar ele aqui no B, vou colocar ele no A. Então, ele já subiu um pouquinho. Ó. Beleza? Esse 276, em vez de deixar ele aqui, ó, posso colocar ele aqui no A. Ó. Não mudou muita coisa, né? Ficou bem parecido, mas melhorou um pouquinho. Vou tirar ele daqui. Vou colocar ele para cá. Ó. Ó, então, percebam que já fica um valor bem mais próximo. Não vai ficar exato, galera, mas eles têm que ficar próximos, tá? Deixa eu ajeitar aqui só a tabela aqui um pouquinho. Ó, então, ainda está batendo, mexi e ainda está batendo os valores aqui de baixo. Tem que bater, ok? Como que a gente vai fazer essa verificação para saber se está certo ou não? Aqui a gente vai montar uma formulinha, que é uma formulinha de porcentagem. Então, vocês vão fazer aqui, ó, igual... Vão colocar aqui, abrir um parênteses, 1 menos, vão abrir um parênteses, e vão começar, ó, esse divide por esse daqui. Fecha o parênteses, vezes 100. Então, aqui, ó, deu 3,81. Então, pode dar negativo e pode dar positivo. O que não pode acontecer? Esse valor ele não pode ser maior do que 10. Então, o máximo que a gente pode ter é 10%. Então, aqui, ó, no meu caso, vou deixar até com uma casa, que daí a gente consegue ver. O máximo que pode é 10, beleza? Ou menos 10 ou mais 10. Então, aqui fiz o primeiro, então esse dividido por esse. Agora, aqui eu vou fazer ao contrário. Igual, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses. Agora vai ser esse dividido por esse. Fecha o parênteses, vezes 100. Ó, então, menos 2. Então, tá ok ainda. Beleza? Então, tá, aqui não tá dando mais que 10, tá beleza. Essa formulinha eu vou copiar e vou colar ela na outra aqui também. Vou só ajustar a posição. Ó. Então, sempre vai ter que ser o valor da coluna. Então, aqui ó, já tá pegando esse daqui. Dividido por um dos dois. Ó. Então, dividido, vou apagar aqui, por esse daqui. Dá um Enter. Agora, no de baixo, esse valor em laranja, dividido por esse daqui agora. Então, aqui, ok. Vou colar agora aqui também. Vamos arrumar. Então, é o da coluna, laranja, tá pegando certinho, tá pegando aqui, dividido por esse daqui, ó. Beleza? Agora esse daqui, o da coluna, dividido agora por esse daqui, ó. Então, todos aqui, ó, estão dando menor do que 10, tanto positivo quanto negativo, significa que está ok. Por que isso, galera? Porque eu não posso sobrecarregar uma fase só. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vir aqui e colocar tudo aqui, ó, percebam que a hora que eu passo para cá, ó, já dá um valor muito maior do que 10. Significa que está errado, está sobrecarregado. Não pode acontecer isso. Por isso que a gente tem que deixar, isso se chama balanceamento de fase, para a gente não usar uma fase só lá da nossa edificação. Beleza? Então essa é a atividade de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.